Olá, pessoal. Aqui a gente vai verificar como realizar algumas análises descritivas usando o software JASP. E aí eu vou deixar o roteiro também dessas análises na descrição aqui do nosso vídeo. Então, a proposta é realizar a análise a partir de um banco fictício, que tem algumas variáveis, como homem e mulher, a variável idade, estado civil, o nível de ansiedade, depressão e estresse mensurado pela escala das 21, a versão brasileira. Foi um banco construído aqui para essa aula, então ele é um banco fictício, e não deve ser utilizado para outra atividade, né? Então, ele não tem nenhuma validade simplesmente didática. Para realizar as análises descritivas, a gente vem aqui nessa parte superior da tela do JASP e vai clicar em estatísticas descritivas. Então, inicialmente, a gente vai verificar a normalidade da variável idade. E aí, a gente tem algumas caixinhas aqui, a caixa inicial com as nossas variáveis, onde a gente vai colocar as variáveis para realizar a análise, o tipo de estatística que a gente vai estar realizando, que a gente consegue selecionar aqui embaixo. Então, a gente começa com a variável idade, coloca ela nessa caixinha aqui das variáveis, e aí a gente já tem algumas informações aqui em tempo real. Mas no primeiro momento, então, a gente quer verificar a normalidade. Para verificar a normalidade, a gente pode utilizar o teste de Shapiro-Wilk. O teste de Shapiro-Wilk, a gente vai verificar a partir do valor de P. Quando o valor de P ele é significativo, a gente vai ter dados que são assimétricos, não paramétricos, ou uma distribuição que não é considerada normal. E quando a gente tem, então, um valor de P que não é significativo, né, um P maior que 0,05, os dados vão ser considerados daí normais, né, uma distribuição normal. Então, quando o P não é significativo, os dados são considerados paramétricos. E aí a gente já tem essa informação aqui em relação à variável idade desse banco. A gente pode dizer que a variável idade apresenta uma distribuição que ela é não paramétrica, assimétrica. A próxima análise que a gente vai realizar é verificar a normalidade dos scores da DAS-21 de depressão, ansiedade e estresse. Então, a gente retorna as variáveis para outra caixa e aí a gente pode utilizar aqui as variáveis depressão, ansiedade e estresse para verificar o valor do nosso teste do Shapiro-Wilk, que a gente já tem ele selecionado aqui. Então, só mantém a análise e aí a gente consegue verificar que todos eles ficaram também com o P significativo. Então, com o P sendo significativo, a gente vai entender que também as pontuações de depressão, ansiedade, estresse são pontuações que apresentam uma distribuição de dados assimétrica ou não paramétrica. Nossa próxima análise aqui do roteiro é para realizar a média e o desvio padrão da variável idade. Então, a gente vai passar a idade para cá e ele já, só a gente pode desselecionar aqui o teste Shapiro-Wilk, que não é a nossa intenção agora, e a gente já tem, então, em tempo real, a variável média, a desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo e a quantidade de respondentes válidos no nosso banco. E aqui estaria o nosso missing ou respondentes ausentes ou quando falta algum dado. Esse banco não tem nenhum missing, né? Então ele vai ter essa informação. Todas as variáveis vão ter 100 respondentes. A próxima instrução que a gente tem é verificar a média e desvio padrão de idade de homens e mulheres. A gente mantém a variável idade aqui e a gente agora vai dividir com homens e mulheres. E aí a gente tem uma nova tabela com o número de homens, o número de mulheres, a média de idade dos homens, a média de idade das mulheres, desvio padrão, valor mínimo e o valor máximo. Então, a menoridade de 18 anos, a maioridade de 66 e a mulher com maioridade de 67. Então, a gente consegue fazer essa divisão. O próximo que a gente tem aqui, verificar a média e desvio padrão de idade de casados e solteiros. Então, a gente retira a variável homens e mulheres e acrescenta a variável estado civil. Então, a gente tem uma divisão 50-50. A média de idade foi 43 para os casados e 41 para os solteiros. Também tem o seu padrão e o nosso valor mínimo e o nosso valor máximo. A gente também vai verificar a média IDS e o padrão dos scores dos fatores da DAS 21. E aí a gente consegue tirar daqui essa informação e colocar a DAS 21 aqui para verificar. Eu posso tirar a idade, então vai ficar DAS 21, a DAS depressão, ansiedade e estresse, e o valor de pontuação de nível de sintomas. A gente consegue verificar que a maior pontuação do nosso grupo, do nosso banco, foi em sintomas de estresse, seguidos por sintomas depressivos e depois sintomas de ansiedade. E aí também desvio padrão, valor mínimo e valor máximo de pontuação dos nossos respondentes. Aí depois a gente irá verificar, então, a frequência de homens e mulheres. A gente retira as variáveis daqui aqui, e daí passa a variável homem e mulher,
e a gente consegue verificar também a frequência, né, desta variável. Então, a gente tem a frequência de 37 homens, né, como assim, 37%, e 63 mulheres, 63% da nossa amostra. A gente vai verificar a frequência do estado civil agora, então, retiramos essas duas variáveis aqui e acrescentamos a variável estado civil, e a gente consegue verificar 50% de casados e 50% de solteiros. Depois é para verificar a média, desvio padrão dos scores da DAS 21, fazendo uma separação, uma divisão entre homens e mulheres. Então, a gente vai colocar homens e mulheres aqui e acrescentar a variável depressão, ansiedade e estresse mensurados pela DAS. E aí a gente vai ter a pontuação por homem, mulher de depressão, de homem, mulher ansiedade, e também de estresse, né, dividido por homens e mulheres. A gente consegue verificar as diferenças, né, de pontuações entre homens e mulheres, mas para verificar se essa diferença é significativa, a gente vai verificar em um outro vídeo. Não basta somente a diferença matemática, a gente vai ter testes para realizar, verificar se a diferença é estatisticamente significativa, né? Então a gente precisa de outras análises. Também tem a sugestão de verificar aqui a média desvio padrão dos scores das 21, comparando com casados e solteiros. A gente pode manter as variáveis ali em cima, retira só de homens e mulheres e acrescenta aqui a variável estado civil. Então, a gente vai verificar aqui a população lá de solteiros teve maior pontuação em depressão, a maior pontuação de ansiedade foi dos casados e a maior pontuação de estresse foi dos casados. Mas isso não é uma diferença, a gente não pode afirmar somente com esse teste que foi uma diferença significativa. Aqui a gente tem o valor de desvio padrão também e o nosso valor mínimo e máximo. Então, esse seria um roteiro breve das análises descritivas para a gente fazer essa reconstrução no JASP. A gente pode ir salvando as tabelas ou montar conforme a nossa preferência, mas seriam esse roteiro basicamente. A gente consegue encontrar aqui embaixo outras estatísticas possíveis que a gente pode realizar. Então, média, moda, mediana, desvio padrão, o que a gente está querendo realizar. Daqui a pouco a gente quer verificar o teste de Shapiro-Wilk também, como a gente estava verificando antes. A gente pode solicitar a construção de gráficos, gráficos de diferentes modelos e também as tabelas de frequência. Então, seriam essas as instruções para este momento e a gente tem outras análises no próximo vídeo. Então, obrigado e até o próximo.